Pô, mas tem outros 11 ali que são do mesmo nível. Eu posso falar? Claro, Meu pô. pensamento? Ué. E aí, rapaziada do Clubismo Carioca, bem-vindos ao canal. Acaba de sair a escalação do Flamengo sobre o jogo de hoje à noite contra o Milionários. Acaba de sair também algumas informações de quem vai entrar jogando, de quem não joga, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Davi Luiz, um monte de notícias, galera. Vou deixar aqui alguns cortes não, algum trajeto do bate-papo aqui que teve que o bagulho pegou. Teve um arranca-rabo aqui do Richarlison aqui com o apresentador aqui. Vou deixar aqui pra vocês, mas antes, galera... Fala, rapaziada do Clubismo Carioca. Notei que quase 100% das pessoas que está aqui assistindo esse vídeo não é inscrita. Dar essa força aí. Inscreva-se no canal. Pra chegarmos nos 1000 inscritos vai me ajudar muito. Agora bora pro vídeo. É um campeonato que o Flamengo é super vitorioso. Sempre orgulhou, teve com muito orgulho o título de 81. E com a chegada do Jorge Jesus conquistou 19, voltou a vencer em 22. Talvez seja o campeonato que o torcedor do Flamengo mais tenha carinho, né? Até pela obsessão que se criou por tanto tempo ficar sem ganhar a Libertadores até 2019. A gente estava vendo ali à tarde, aqui embaixo aqui de mim, Léo Pereira fora, Fabrício Bruno no banco, Davi Luiz e Léo Ortiz na defesa. O melhor jogo do Davi Luiz nessa temporada foi exatamente contra o Milionários. Ele entra como titular na partida, é um jogador fundamental, porque o Milionários usa muito a bola longa para os dois atacantes de referência. E o Davi Luiz fez o melhor jogo dele contra o Milionários no jogo de ida. Eu imagino, inclusive, que seria a opção do Tite caso não tivesse negociação do Fabrício Bruno com o West Ham. Ele manteria o Davi Luiz na zaga, porque o Davi Luiz com... Ia barrar o Fabrício Bruno? Não. Com o Fabrício... Ele optaria pelo Davi Luiz ao Léo Ortiz. Entendi. Porque então seria Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Acabou e que Davi Luiz. Acabou que a situação do Fabrício Bruno vai colocar uma zaga Léo Ortiz e Davi Luiz, que eu não imagino que seja já a zaga reserva do Flamengo. Afinal de contas, com a venda do Fabrício Bruno, um dos dois vai assumir a titularidade. Eu acho que vai dar Léo, hein? Até porque o Flamengo gastou a grana gastou no Davi Luiz também, né? Mas no Léo Ortiz foi recente. Mas, André, eu acho que essa questão que a Letícia trouxe de orçamento, de contratações... eu penso, aí é um particular meu, que o Flamengo meio que subestimou o grupo. Nós podemos fazer isso, fazer aquilo outro, poupar aqui, poupar ali, que nós vamos ganhar, enfim. E futebol não é assim, né? Porque você tem que pensar que sempre do outro lado vai ter gente pensando ao contrário. Pô, é o Flamengo, nós vamos jogar contra o Flamengo. Então, essa questão de nós mesmo, comentarista, falar que o Flamengo classificaria com 18, 16 pontos, ganharia de todo mundo... Nós somos culpados de trazer isso pro Flamengo, porque realmente isso contamina. Eu, como ex-atleta, contamina. Mas me diz uma coisa, o Flamengo é o time mais rico da América do Sul. Não é pra ter mais do que um time? Não é pra, assim, não vão jogar os 11 que os torcedores consideram titulares. Pô, mas tem outros 11 ali que são do mesmo nível. Eu posso falar? Claro, meu pô. pensamento? Ué. Que o Flamengo, se voltasse nesse grupo e colocasse o time reserva em todos os jogos, não perderia esses jogos. Aí que está a questão. O Flamengo tem 2 times. O Flamengo tem jogadores, mesmo que são considerados os de reserva, que são melhores que jogadores titulares do Bolívar, do Milionários, do próprio Palestino. O problema é mesclar. Exatamente. O problema é que você tem que entender que se você mesclar e você não der continuidade para esses caras, às vezes a função tática e técnica, elas não se encaixam. E aí você se perde, aí o outro time tá encaixadinho, tá bonitinho, joga no seu erro, joga na questão de psicologicamente entender que você menosprezou colocando um time misto, e a hora que você for acordar não dá mais tempo. O futebol é uma grande engrenagem, né? Isso aí eu acho que é um ponto importantíssimo, porque as conexões elas não são criadas do dia para a noite. Para eu saber a movimentação do Richarlison, eu tenho que trabalhar com ele diariamente para saber como ele gosta de receber a bola, qual é a movimentação que ele vai fazer. E quando você acaba mexendo muito as suas peças ali e não dá um padrão de jogo ali para um 11 titular, você tem o lado bom e o lado ruim. Mas não tem treinamento para isso? Vamos aqui no treino, coletivo, vamos mexer, vamos misturar tudo. O treinamento é mais para movimentações e situações de jogo, né? Do time titular ainda, né? Jamais. Ele vai ter um dia só, o treinador tem quando tem
um jogo atrás do outro, ele tem um dia só para fazer e nem faz com movimentação no sentido correndo, trabalhando mesmo, ele faz mais parado para não desgastar os atletas. Vou só te dar um exemplo, tá? Digamos que, imagina que hoje o Pedro não tivesse em condição de jogar e o Gabigol entrasse como atacante de referência no Flamengo. O Gabigol não sabe jogar de costas para a zaga adversária. Ele tem sérias dificuldades. O jogador de meio de campo do Flamengo, que dá aquela bola no Pedro esperando que ele faça o pivô, quando der a bola pro Gabigol, o Flamengo vai perder a bola. Então você tem que entender o jogador que está entrando ali naquela função e geralmente quando você tem um time que trabalha diariamente, um time 11 que trabalha diariamente aquelas situações, você tem mais facilidade de entender a movimentação do seu companheiro. Muito bem. Ô Letícia, a gente vai abrir o campinho e você vai dizer pra gente o provável time do Flamengo para pegar o Milionários daqui a pouquinho. Fechado, hein? Vamos repassar o que a gente conseguiu apurar e você acompanhou ontem bem de perto durante a participação também no Tá Na Área, né, Dandan? Mas o Flamengo encerrou a preparação na segunda-feira, num treinamento no Ninho do Urubu, à tarde, e a gente conseguiu entender um pouco o que o Tite estava pensando para esse time dessa terça-feira, né? O que ele indicou no treinamento. É importante falar que daqui a pouco o Flamengo está saindo do Ninho do Urubu, então mais ou menos agora deve estar acontecendo a pré-eleição, em que confirma o time para os jogadores e tudo mais, e passa as últimas instruções de vídeo, uma conversa. Deve estar acontecendo agorinha no Ninho. Então a gente vai trazer o que apuramos em relação aos últimos treinamentos. E é aquilo que vocês conseguem ver, e a gente antecipou um pouquinho lá no GE. Globo ontem e durante o Tá Na Área. O Rossi, Varela, Léo Ortiz e o Davi Luiz, exatamente, Ayrton Lucas, Alan, que era a grande dúvida, sim, porque a expectativa era que o Pulgar retornasse, mas pelo que a gente apurou, ele ainda está sem ritmo de jogo. E aí o Tite optou por dar uma consequência ao Alan, ele que vem jogando desde São 6 jogos, né, mais ou menos? 6 ou 7. Desde o jogo contra o Botafogo, exatamente. Então, Alan, Dela Cruz, Arrascaeta e o Gerson ali como meia-direita, ponta-direita, algo que o Tite encontrou a melhor posição do Gerson. Cebolinha e Pedro para completar o ataque. Então, sem muitas mudanças, a única mudança de fato em relação aos últimos jogos é justamente Fabrício Bruno, que o que a gente conseguiu saber é que ele vai começar no banco justamente por conta dessa negociação super encaminhada com o West Ham da Inglaterra. Desde a semana passada, o Flamengo tem tudo acordado, tanto com o West Ham quanto com o jogador, para uma transferência de mais ou menos 15 milhões de euros. Transferência um pouco menor, desculpa. 13,5 milhões de euros, e aí com algumas metas que o Flamengo considera fáceis de serem batidas, a transferência sobe para 15 milhões de euros. Então, muito por isso, o Fabrício Bruno começa no banco de reservas. Tem um jogador de 28 anos, né? A grande oportunidade para jogar na Europa, na Premier League, né? E aí tem a questão do diminuir esse risco aí de uma lesão, né? Justamente agora. Mas ele vai pro banco lá, então assim, eu digo, não tá descartado. ele é um titular absoluto desse time, né? Então o fato de deixá-lo no banco de reservas é combinado com o jogador, mas um tratamento especial justamente em virtude dessa negociação, né? Claro, e acho que é importante a gente trabalhar também de como foi essa negociação. Como você falou, o Fabrício Bruno é o titular absoluto do Flamengo há pelo menos 2 anos. Desde a temporada passada ele já estava ali, foi um dos melhores anos dele ali. E ele é titular agora com o Tite, consolidado, foi convocado pelo Dorival Júnior, fez parte dos 2 jogos, foi super bem com a seleção brasileira. Renovou o contrato esse ano, então o Flamengo tem essa dimensão da importância do Fabrício Bruno no campo, mas também da importância do Fabrício Bruno no vestiário. Ele é um dos líderes do grupo, é quem conversa, é quem fala com todo mundo, tenta transitar ali. Então o Flamengo tinha a dimensão e não queria perder o Fabrício Bruno. Sabia que era uma proposta, num primeiro momento, que não era boa para o clube, podendo ser boa para o jogador, é claro, mas o Flamengo conversou